pelo próprio poder público. Mas você sabe como o SUS funciona? Primeiramente, o SUS é um conjunto de várias instituições, dos três níveis de governo: municipal, estadual e federal, do ser a população. Um exemplo É o serviço de uma instituição privada que tem um convênio com a prefeitura ou o estado e assim realiza atendimento do SUS. Mas apesar de todo esse formato, ele é um sistema único e deve ser organizado da mesma forma em todo o país. Princípios do SUS. Os princípios do SUS são divididos em ideológicos ou doutrinários e os organizacionais. Os ideológicos são a universalidade, que significa que a saúde é um direito universal e de todos, e cabe ao Estado essa função. A equidade, que auxilia a diminuir a desigualdade, oferecendo mais para quem precisa de mais, de forma imparcial. E a integralidade, que considera o indivíduo como um todo, observando as suas necessidades, promovendo promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Já os princípios organizacionais são a regionalização, que determina que cada região é responsável pelas atividades desenvolvidas ali, a descentralização, pois o SUS é um sistema dividido por esferas municipais, estaduais e federais. Portanto, uma esfera não intervém na outra. A hierarquização, que consiste em que cada esfera tem responsabilidades específicas. E a participação social, que é necessária, pois quem sabe a necessidade daquele local é a própria sociedade, que necessita e usufrui do serviço do SUS. Níveis de complexibilidade de atendimento do SUS. O nível primário é a atenção básica, é o contato inicial com o SUS, a porta de entrada, geralmente ofertado em postos de saúde, com a Estratégia da Saúde da Família, criada em 1994, oferecendo prevenção, tratamento de ferimentos, vacinas, redução de riscos e cuidados com doenças. Oferece atendimento médico, pediátrico, obstetrício, ginecológico, odontológico e enfermagem. O nível secundário é uma atenção de média complexibilidade, em que o paciente tem contato com profissionais mais especializados. Os recursos são mais tecnológicos, com apoio diagnóstico e terapêutico, oferecendo procedimentos traumato-ortopédicos, ações especializadas em odontologia, radiodiagnóstico, exames ultrassonográficos, fisioterapia, nutrição e outros. E o nível terciário é a atenção de alta complexibilidade, com alta tecnologia e alto custo, oferecendo cirurgias, neurocirurgias, quimioterapias, radioterapias, diálise, transplantes e outros. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este.
Olá! Neste vídeo falaremos sobre os tipos de whey. Mas você sabe o que é? O whey protein é a proteína do soro do leite. Mas quando podemos utilizá-la? Podemos utilizá-la como fonte de proteína quando precisamos aumentar nossa necessidade proteica, quando precisamos de algo rápido para ingerir e quando estamos fora de casa e precisamos de praticidade. Agora citaremos os tipos que existem no mercado. O whey hidrolisado. A proteína hidrolisada é a que promove a absorção mais rápida, pois já passou por um processo de digestão. Por isso, seu custo-benefício é menor aos outros tipos. O whey concentrado. A proteína concentrada pode conter pequenas quantidades de carboidratos e lipídios na sua composição, mas a maior parte dela é composta de proteína. Promove uma absorção mais lenta comparada aos outros tipos, mas se promove uma maior saciedade, e o seu custo-benefício é o mais acessível. O whey isolado. A proteína isolada passa por processos de separação dos outros componentes. Por isso, é composta 100% por proteína. Sua absorção é mais rápida comparada à proteína concentrada, e o seu custo-benefício é menor. Para compreender o melhor tipo de proteína para você, busque o auxílio do nutricionista, que é o profissional habilitado para prescrever suplementações. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho para postarmos mais vídeos como este. Para ajudar a melhorar minha energia e imunidade, novo Centro Essencial. Olá! Neste vídeo falaremos sobre os tipos de adoçantes. Antes de começarmos, você sabia que os adoçantes também são chamados de edulcorantes? Pois é, existem tanto os edulcorantes naturais quanto os artificiais. Agora falaremos sobre cada um deles. Edulcorantes naturais. Estévio-osílio. É retirado da planta Stevia rebaldiana. É um adoçante nutritivo com um poder edulcorante relativo, ou seja, adoça em uma medida neutra. É um adoçante estável sob altas temperaturas e meio ácido. Então, podemos utilizá-lo na cocção dos alimentos, utilizando tanto como adoçante de mesa quanto adoçante de preparações. É comercializado em estado líquido, em gotas, e no estado sólido, em pó. Sorbitol. É proveniente das frutas e tem o poder edulcorante relativo. É um adoçante nutritivo com valor calórico e não encontramos isoladamente para utilização. Geralmente, estão presentes na fabricação de alguns alimentos industrializados, como geleias, balas, panetones, gomas de mascar e outros. Manitol. Também é um edulcorante natural proveniente das frutas. Possui um poder edulcorante relativo, mas com um adocicado suave, também nutritivo e com valor calórico, e é mais utilizado em chicletes. Edulcorantes artificiais. Sucralose. É um dos adoçantes mais seguros indicados pelos nutricionistas, pois ele possui um poder edulcorante altíssimo, ou seja, adoça muito e, sendo assim, não é necessário usar altas quantidades. É um adoçante não nutritivo e ausente de sabor residual, ou seja, aquele sabor não persiste na boca depois que ingerimos a bebida, por exemplo. É estável sob altas temperaturas, então podemos utilizar em cocção, sendo um adoçante tanto de mesa quanto utilizado em preparações. Sacarina. Possui um bom poder edulcorante, mas a sacarina sozinha promove um sabor residual amargo. Para que isso não ocorra, é acrescentado ciclamato à sacarina. É um adoçante não nutritivo e pode ser submetido ao calor. Ciclamato. Baixo poder edulcorante, mas a maioria dos adoçantes, tirando o sucralose, são uma associação da sacarina mais ciclamato. Ele é solúvel em água e estável em temperaturas, podendo ser utilizado como adoçante de mesa ou de preparações. O problema do ciclamato é a sua característica cancerígena. Sua venda é proibida em alguns países do mundo, por isso é o menos indicado pelos nutricionistas.
aspartame. Seu poder edulcorante é razoável, é menos doce e possui um leve sabor residual e fraco sabor amargo. É um adoçante instável em altas temperaturas. Não é interessante usá-lo em cocção. Observações. É importante contar o adoçante para ter um ciente da quantidade ingerida. Deve-se evitar o consumo de adoçantes no seu cotidiano, pois possuem um super sabor adocicado. Apenas utilizá-lo quando for uma necessidade relacionada a alguma patologia. Prevenir o uso do açúcar, evidenciando suas propriedades e utilizando em mínimas quantidades. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo falaremos sobre os tipos de açúcares. Para começar, o açúcar natural, a sacarose, é retirada da cana-de-açúcar, da beterraba, das frutas e entre outros, de onde pode ser retirado em forma de sucos ou soluções. O ferro se perde no processo de refinação para a obtenção do açúcar branco. Açúcar mascavo e rapadura. São obtidos das primeiras extrações de cana-de-açúcar. São compostos principalmente de sacarose, possuem também glicose e frutose, além de cálcio, ferro e fósforo, provenientes da cana-de-açúcar. A rapadura é a cristalização do açúcar bruto. Demerara é o açúcar não clarificado e de cristais grandes que não são lavados durante a centrifugação, ficando cobertos por uma película do mel. Pode ser utilizado desta forma ou ser utilizado para produzir açúcar refinado. Cristal é destinado para o consumo direto ou como matéria-prima para indústrias de doces e refrigerantes. Na sua fabricação é utilizado o gás sulfito como agente clarificante. Refinado é o açúcar obtido pelo processamento do açúcar demerara ou do cristal. Açúcar de confeiteiro é um açúcar muito fino, com tendência a absorver umidade e empedrar. Por esse motivo, costuma ser misturado com uma pequena parcela de amido, o que impede que as partículas de sacarose aglomerem e formem pedras. Frutose. A frutose é encontrada em grande parte nas frutas, no mel e em alguns vegetais. Em termos calóricos, equivale à sacarose. Porém, apresenta poder edulcorante cerca de 2 vezes maior, ou seja, adoça muito mais. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Como ler rótulos? Olá! Neste vídeo falaremos sobre os rótulos. Você consegue entender tudo o que está nas embalagens dos alimentos? Vamos aprender? Ingredientes. No rótulo, os ingredientes que vêm descritos primeiro são sempre os que mais têm na composição daquele produto. E assim, a lista segue até o ingrediente que menos tem.
Um bom exemplo para entendermos como isso funciona é o rótulo do pão integral ou qualquer alimento caracterizado como integral. Será que ele é mesmo integral? Para termos a certeza, não podemos considerar apenas o que está na frente da embalagem, mas sim a lista de ingredientes. Se o primeiro ingrediente da lista for uma farinha integral ou sementes integrais, sim, aquele alimento é integral. Alimentos alergênicos. De acordo com a resolução número 26, os rótulos devem apresentar informações obrigatórias sobre os alimentos alergênicos. Elas devem ser apresentadas com os termos contém mais o nome do alimento e contém derivados mais o nome do alimento, quando adicionados intencionalmente. Ou é utilizado o termo pode conter mais o nome do alimento, quando não foi acrescentado intencionalmente. Deve ser em negrito, caixa alta, sendo maior que as demais letras, cor contrastante com o fundo da caixa e devem estar perto da lista de ingredientes. Alguns alimentos considerados alergênicos são a cevada, o trigo, a aveia, glúten ou centeio, ovos, crustáceos e peixes, amendoim, soja, leite e seus derivados como lactose, lactato, caseína, fermento lácteo, composto lácteo e soro do leite, oleaginosas no geral como castanhas de caju, nozes, avelã e outros. Alimentos light, diet e zero. Os alimentos classificados como light são alimentos com redução mínima de 25% das calorias ou de algum nutriente como gordura, sal e açúcar. Por exemplo, um iogurte com redução de 30% de gordura. Os classificados como diet são alimentos sem adição de açúcar, proteína e gordura, e foram pensados para um grupo de pessoas que possuem condições fisiológicas específicas e necessitam de dieta. E os da classificação zero são aqueles alimentos sem, não contém ou isento de algum nutriente em comparação com o alimento original, como por exemplo o refrigerante normal e o refrigerante zero. Tabela nutricional. Na tabela nutricional encontramos as informações calóricas daquele alimento. Podemos encontrar os macronutrientes, como carboidrato, proteína e gorduras, e os micronutrientes, ou seja, as vitaminas e os minerais, como os que vemos no exemplo, o cálcio e o sódio. Também encontramos a quantidade de calorias, que no exemplo são 75 calorias. Mas o que devemos nos atentar é que toda tabela nutricional é referente a uma porção do alimento, que neste caso, a porção 20 gramas do achocolatado, que possui 75 calorias, não a embalagem toda. Já os valores de VD significam a porcentagem de valores diários referentes a uma dieta de 2.000 calorias, ou seja, 20 gramas desse achocolatado é referente a 4% do valor energético total de uma dieta de 2.000 calorias. Alimentos fortificados e enriquecidos. Os alimentos fortificados são aqueles que não possuem certo nutriente, por isso, contêm adições para suprir as necessidades. Por exemplo, o leite fortificado com ferro e vitamina A, C e D. Já os enriquecidos são aqueles que contêm o nutriente, mas em quantidades pequenas. Por isso, é acrescentado um aporte maior. Um exemplo é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Atenção! Devemos ter muita atenção à validade dos produtos, pois esse prazo indica a vida útil dos alimentos. Naqueles que o prazo não é superior a 3 meses, deve constar o dia e o mês. Já aqueles que o prazo é superior aos 3 meses, deve constar o mês e o ano. Também devemos observar a forma de armazenamento e o tempo de consumo informado na embalagem, pois em cada tipo de alimento é diferente. Exemplo, o creme de leite, que deve ser mantido em local seco e arejado, sem refrigeração. Após aberto, manter na geladeira e consumir em até 2 dias. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este.
Ingestão dietética de referências, DRIs. RDA, EAR, AI e UL. São tabelas com valores de referência de ingestão dos micronutrientes, as vitaminas e os minerais. São utilizados pelos nutricionistas para formar dietas para pacientes saudáveis, satisfazendo suas necessidades fisiológicas normais e prevenindo deficiências. RDA é a ingestão dietética recomendada. É o nível de ingestão diária que é suficiente para atender às necessidades de praticamente toda a população sadia, de 97% a 98% dessa população, em determinada faixa etária e sexo. Exemplo, um indivíduo adulto em relação à quantidade de ferro. A sua necessidade é 1,8 mg e a recomendação da RDA é 8 mg. A recomendação é maior que a necessidade, pois ela abrange as possíveis perdas do indivíduo e previne que venha a ocorrer alguma deficiência. EAR é a necessidade média estimada. É um valor de ingestão que cobre 50% das necessidades dos indivíduos saudáveis. São a base para estabelecer as tabelas de RDA. AI é a ingestão adequada. É utilizada quando não há dados suficientes para a determinação da RDA, ou seja, funciona como uma substituição da RDA. O L é o limite superior e tolerável de ingestão. É o valor mais alto que podemos ingerir diariamente de determinado micronutriente, que aparentemente não oferecerá nenhum efeito adverso à saúde do indivíduo. Então, entre as 4 tabelas, a mais utilizada como referência é a RDA, por ser mais completa para o indivíduo, e utilizamos a UL para ter o limite dessas vitaminas e minerais. Com isso, compreendemos que o famoso ditado mas se eu tomar algumas vitaminas não vai fazer mal, é um engano, porque existe um limite para a ingestão de vitaminas e minerais, pois da mesma forma que existe a deficiência desses nutrientes, também existe o excesso, denominado hipervitaminose. Procure um nutricionista. Ele é o profissional habilitado para te ajudar a manter uma alimentação totalmente equilibrada. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo falaremos sobre as doenças hepáticas. Elas comprometem o bom funcionamento do nosso fígado. O fígado atua como uma glândula mista e é o segundo maior órgão do corpo humano. Ele está localizado no quadrante superior direito da cavidade abdominal, sob as costelas e abaixo do diafragma. Ele possui uma forma de pirâmide, com lóbulos e faces. Agora citaremos as principais doenças hepáticas crônicas. Esteatose hepática é a infiltração gordurosa nos hepatócitos, ou seja, nas células do fígado. Essa doença pode ocorrer de 2 maneiras. A doença hepática gordurosa não alcoólica, quando ocorre o acúmulo de gordura no citoplasma dos hepatócitos. O tratamento inclui mudança no estilo de vida, buscando uma melhora na alimentação. E a doença hepática alcoólica ocorre em 80% dos casos que há o consumo excessivo de álcool, ocorrendo um acúmulo de triglicerídeos no citoplasma dos hepatócitos. É recomendado a diminuição da ingestão do álcool. Hepatite crônica viral. São as hepatites virais causadas por 5 vírus: A, B, C, D e E. Essa doença pode ocorrer de forma assintomática, sendo percebidos sintomas apenas no estágio crônico, às vezes até de insuficiência hepática grave. Hepatite autoimune é uma doença inflamatória com origem desconhecida. O sistema imunológico ataca indevidamente as células do próprio fígado, levando a uma inflamação.
Pode ocorrer em todas as idades, mas principalmente nas mulheres. Cirrose hepática. É a forma mais grave do dano hepático, pois ocorrem modificações na forma do órgão com sinais de necrose, ocasionada principalmente por infecção dos vírus da hepatite B e C, e pela ingestão excessiva de álcool e fármacos. Encefalopatia hepática. Ocorre quando há deterioração da função cerebral em pessoas com doenças hepáticas crônicas e prolongadas, ou seja, substâncias tóxicas que seriam eliminadas pelo fígado se acumulam no sangue e chegam até o cérebro. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo citaremos algumas dicas de alimentação para as gestantes. Cafeína em excesso. A cafeína em excesso pode resultar em baixo peso do bebê ao nascer e má formação congênita. O recomendado ao longo do período gestacional são 150 ml ao longo do dia, dividido em 3 vezes de 50 ml, por exemplo. Edulcorantes artificiais. Os edulcorantes são os adoçantes artificiais. Eles devem ser excluídos, pois podem ocasionar alterações cromossômicas e lesões oculares nos bebês. A utilização deve ser apenas em casos específicos, como diabetes tipo 1 e diabetes gestacional. Além disso, não há problema algum a gestante consumir o açúcar comum, desde que seja em quantidades equilibradas. A proteína. No período gestacional, o consumo de proteína é aumentado, principalmente proteínas de alto valor biológico, como as carnes, os peixes, ovos e leite. Cerca de 60% é para o uso do feto, pois ele precisa se desenvolver e crescer, e para o uso da placenta também. Os 40% restantes estão relacionados ao crescimento do tecido materno. Vitamina A. A ingestão adequada de vitamina A é muito importante, pois ela é responsável pela síntese e manutenção dos tecidos da pele, do bebê e da mãe. Água. Uma boa ingestão de água é indispensável, pois ela auxilia em inúmeras reações bioquímicas e metabólicas. Auxilia na filtração renal, que está trabalhando em dobro, tanto para a gestante quanto para o bebê. Ajuda no funcionamento dos intestinos e previne o edema, que é muito comum entre as gestantes. Gorduras. O consumo de gordura trans deve ser evitado, pois está relacionada a doenças cardiovasculares. Por isso, é bem interessante apostar nas boas fontes de gordura e nas preparações grelhadas e bem cozidas. Ômega 3. O consumo do ômega 3 é importantíssimo. Está relacionado ao desenvolvimento cognitivo e visual do bebê ainda no útero materno. Podemos encontrá-lo em peixes como a sardinha, em sementes como a chia, a linhaça, nas nozes e no ovo. Zinco. O mineral zinco ajuda na construção de tecidos, especialmente o da pele, e na formação de músculos e nervos do bebê. Vitamina B9. Também chamada de ácido fólico, a sua ingestão é obrigatória, pois auxilia na formação do tubo neural do bebê. Ferro. A ingestão do ferro mais o sulfato ferroso é muito importante, pois previne a anemia nas gestantes. A anemia é uma condição que pode ocorrer facilmente, pois o sangue da mulher está mais diluído para suprir as próprias necessidades e as do bebê. Sendo assim, é de grande importância o consumo adequado desse mineral.
Tanto antes quanto durante e depois do período gestacional, é indispensável cuidar da alimentação da gestante para manter a sua saúde em dia, mantendo assim o crescimento saudável do bebê. Para isso, é de grande valia o papel do nutricionista, que te auxiliará a passar por uma gestação mais tranquila. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Com certeza você já ouviu falar sobre o hibisco. Neste vídeo falaremos sobre alguns benefícios do consumo regular do chá de hibisco. Ação no colesterol. O hibisco é rico em flavonoides. Esse grupo de compostos fenólicos apresenta efeito cardioprotetor e vasodilatador, ajudando a aumentar o HDL e diminuir o LDL e os triglicerídeos. Também apresenta outras atividades benéficas para o corpo humano, como propriedades antimutagênicas na prevenção contra o câncer. Ação antioxidante. Protege as células contra os danos oxidativos, combatendo os radicais livres gerados pelo nosso metabolismo celular ou por fontes exógenas. Ação no sistema nervoso central. O chá de hibisco possui boas quantidades de vitamina do complexo B, especificamente a B1 e a B12. A vitamina B1 possui ação nos neurônios, atuando assim no bom funcionamento das células nervosas, atuando também sobre o estresse oxidativo, que é ligado com doenças degenerativas. Ação antihipertensiva. O uso regular do chá pode atuar como diurético natural, auxiliando na retenção de líquidos e aumentando a liberação de excreções de sódio e potássio, e também reduzindo a pressão arterial. Ação antimicrobiana. O uso contínuo do chá pode fazer com que seus fitoquímicos atuem como agentes antimicrobianos e agentes antiparasitários no tratamento de infecções. Ação no acúmulo de gordura. O extrato da planta reduz a adipogênese, processo no qual ocorre a maturação das células de gordura, capaz de acumular gordura corporal. Por isso, o uso do chá de hibisco, junto com uma boa prescrição alimentar, auxilia na diminuição da gordura corporal. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo falaremos sobre os alimentos funcionais. Você já ouviu falar deles? Eles são aqueles alimentos que contêm um ou mais compostos de impacto positivo para a nossa saúde, chamados substâncias bioativas, que possuem uma ação metabólica ou fisiológica específica no organismo humano. Você sabia que, de acordo com a nutrigenômica, a ciência que estuda o alinhamento da nossa alimentação com a nossa genética, alguns dos nossos genes podem ser modificados de acordo com o que comemos? Por exemplo, com alguns hábitos alimentares específicos, nós podemos desencadear o gene do câncer. Alguns benefícios dos alimentos funcionais são proteger as células dos radicais livres, aumentar a imunidade, fazer o intestino funcionar de uma forma melhor, reduzir a absorção do colesterol e ajudar no equilíbrio dos níveis de triglicerídeos. Os alimentos funcionais são a maioria dos alimentos in natura, alimentos que podemos retirar diretamente da natureza, ou os alimentos minimamente processados,
que passaram por pouquíssimos processos. Exemplos de alimentos funcionais: o café, o feijão, o chá verde, o chocolate, tomate, brócolis, azeite, cebola, alho e cenoura. Dentro de uma rotina de alimentação saudável e uma vida ativa, os alimentos funcionais podem realmente agir como remédios naturais, evitando o desenvolvimento de doenças e ajudando na rotina da nossa saúde. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Gillette Carbono. Com carvão ativado, remove impurezas da pele. Olá! Neste vídeo falaremos sobre 5 alimentos que são fontes de proteínas. Todos os que iremos citar têm baixo custo, pois o intuito do vídeo é te dar opções baratas de alimentos acessíveis e com uma boa qualidade nutricional e fontes de proteínas. Lembrando que esses valores são referentes ao ano de 2022. Antes de começar, vamos relembrar por que é importante consumir a proteína. A proteína é utilizada em todo o nosso corpo para a construção e reparação de tecidos, por exemplo, o tecido muscular. A proteína forma a hemoglobina, que o seu papel principal é o transporte de oxigênio. Formação dos anticorpos, que auxiliam na proteção do nosso corpo. Os 5 alimentos escolhidos foram: ovo. Ele é rico em proteínas de alto valor biológico, também é uma ótima fonte de gorduras boas e de antioxidantes. Vitaminas como A, D, E e do complexo B. E minerais como o zinco e o selênio. Frango. É um alimento com baixo índice de gordura, principalmente partes como o peito e a coxa. Rico em vitaminas como a B12, vitamina E, folato, niacina e outras. Alguns auxiliam na saúde cerebral e ocular. Já as vitaminas do complexo B atuam no campo neural, auxiliando nos sintomas da depressão e da ansiedade. É uma boa opção para pessoas hipertensas, pois é uma carne pobre em sódio, e retirando a pele, que possui um alto índice de colesterol, podemos encontrar um alimento com baixo teor de colesterol. Soja. É um alimento rico em isoflavonas, que auxilia no alívio dos sintomas da menopausa, pois tem uma estrutura e atividade parecida com a do estrogênio, encontrado normalmente no corpo. Ela também é rica em fibras, que promovem uma boa ação dos intestinos, e apresenta ligninas em sua estrutura, que possui a ação antioxidante, protegendo as células do corpo contra os radicais livres. Possui algumas vitaminas do complexo B, vitaminas como A, C e E minerais como o magnésio e o potássio. Feijão. Auxilia na prevenção e controle da anemia, pois é fonte de ferro não N. Ajuda na manutenção da saúde intestinal, na qualidade da microbiota e no aumento da saciedade, por ter um grande aporte de fibras. Rico em minerais como cálcio, ferro e zinco. Forma um par perfeito com o arroz, porque os dois alimentos são fontes de aminoácidos essenciais. Leite. É um alimento rico em cálcio e vitamina D. Por isso, é ótimo para a saúde óssea. Ajuda no crescimento muscular, pois é rico em proteínas, rico em vitaminas do complexo B, essencial para o sistema nervoso. Melhora a flora intestinal por conter em sua composição componentes que alimentam as bactérias benéficas do intestino, como os oligosacarídeos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este.
Olá! Neste vídeo falaremos sobre alimentos que talvez você não saiba, mas não podem ser oferecidos na introdução alimentar do seu bebê. Deve ser evitados alimentos com açúcar até os 2 anos de idade, como balas, doces e guloseimas. Sal em excesso também deve ser evitado, como salgadinhos de pacote, frituras ou alimentos muito condimentados. A comida do bebê deve ser temperada levemente, com temperos naturais de sabor mais fraco e com pouquíssimo sal, por conta dos rins. Os alimentos devem ser bem cozidos ou grelhados, não oferecer proteínas fritas. Os vegetais verdes escuros não devem ser oferecidos crus, e as frutas devem ser amassadas com garfo ou raspadas com a colher. Não oferecer os alimentos liquidificados, peneirados ou em forma de sopas, pois o bebê não consegue distinguir os sabores de todos os alimentos que estão ali, tornando a alimentação sem graça. Evitar alimentos com nitratos, como o espinafre, a beterraba e os embutidos. Os vegetais, como o espinafre, podem ser cozidos em água ou escaldado. Evitar alimentos que possuem grande risco de contaminação, como o tomate, o mel, que pode causar o botulismo, o morango, que pode conter muito agrotóxico, podendo influenciar para a modificação genética do bebê para a obesidade, puberdade precoce e etc. Evitar alimentos potencialmente alergênicos, como leite de vaca e qualquer derivado. Deve ser evitado até 1 ano de idade. Também deve ser evitado o chocolate, o amendoim, frutos do mar e outros. Não oferecer sucos da fruta. É mais interessante a oferta da própria fruta, pois o suco não contém fibras e é mais concentrado, ou seja, muita frutose para o organismo do bebê. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo falaremos sobre alguns pontos da nutrição no processo de lactação. O processo de lactação é o processo em que a mulher amamenta seu bebê, ou seja, ela é uma lactante. Para começar, em relação aos medicamentos, pode ocorrer uma transferência dos produtos químicos para o leite materno. Por isso, é necessário uma grande atenção. O tabagismo não é uma prática indicada, pois a nicotina, substância encontrada no cigarro, é transferida para o leite materno, causando irritabilidade no bebê, vômitos e retenção de urina e fezes. Em relação à lactante, a nicotina inibe a prolactina e a ocitocina, 2 hormônios importantíssimos para a produção do leite materno. O álcool pode causar alterações no odor do leite, deste modo fazendo o bebê recusá-lo. Também pode interferir nas alterações do sono e do desenvolvimento motor do bebê. Ele não aumenta a produção do leite, isso é um mito. Algumas opções mais favoráveis para o consumo são as cervejas sem álcool. A cafeína não é contraindicada, mas a ingestão da lactante deve ser moderada, pois a eliminação da cafeína pelo bebê é muito lenta. O consumo excessivo pode causar insônia e irritabilidade nos bebês, e ainda possui um efeito antinutricional na biodisponibilidade do ferro, ou seja, pode causar anemia tanto na mãe quanto no bebê. A quantidade adequada são 150 ml distribuídos ao longo do dia. Não é recomendado o emagrecimento na lactação. Não é o momento de colocar em prática uma dieta restritiva para a perda de peso, pois o seu objetivo no momento é produzir leite. Para isso, a lactante precisa de calorias, tanto para suprir a própria necessidade do seu corpo, quanto para a produção do leite materno. A lactante que amamenta e mantém uma alimentação saudável consegue tanto manter a produção do leite materno, quanto manter suas próprias necessidades,
e voltar ao peso pré-gestacional, ou seja, emagrecer naturalmente, voltando ao peso que tinha antes da gestação. Por isso, busque o auxílio de um nutricionista. Ele é o único profissional habilitado para orientar dietas específicas para suas necessidades. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo falaremos sobre os diferentes métodos da introdução alimentar. Como já falamos em outro vídeo, a introdução alimentar é um momento muito importante para os bebês, e com cada bebê é uma experiência diferente. Durante esse momento, os pais podem escolher entre diversos jeitos de oferecer o alimento ao bebê. Agora citaremos alguns desses métodos. Método comum. É o método em que os pais colocam a comida na boca da criança, pouco a pouco, com auxílio de talheres. Facilita no desenvolvimento da deglutição do bebê, na coordenação da cabeça, tronco e reflexos. Esse método também é benéfico para os pais, pois eles controlam a quantidade, o ritmo e a duração da refeição, economizando tempo. Já para o bebê é um pouco prejudicial, comparado a outros métodos, porque o bebê não tem muita autonomia. Método BLW. É um método que os alimentos precisam estar cortados em tamanhos que o bebê consiga pegar sozinho e levá-los até a boca. É interessante o formato de palito e observar os alimentos propícios, como um brócolis. É perfeito para a pega do bebê. Esse método é benéfico para o desenvolvimento do bebê, porque ele tem muita autonomia e independência. Por outro lado, para os pais pode ser mais trabalhoso, pois o bebê que controla o ritmo e o tempo daquela refeição. É no tempo dele, podendo brincar com os alimentos e comê-los ao mesmo tempo. Também necessitam estar atentos ao bebê, para que não ocorra nenhum engasgo, e atentos à quantidade ingerida, para que seja adequada para a necessidade do bebê. Método misto. Esse método inclui os dois métodos em um só. Os pais podem variar o método que desejam utilizar, de acordo com a refeição, o tempo e a disponibilidade da criança e dos próprios pais. Por esse motivo, é um método benéfico para ambos, pois em certos momentos do dia, quando os pais tiverem tempo disponível, o bebê pode ser mais beneficiado com a autonomia do método BLW, e em outros momentos, os pais podem utilizar o método comum para reduzir o tempo gasto naquela refeição. Observações. Em todos os métodos, os alimentos devem ser bem cozidos. O que altera é a forma de oferecer, amassados ou em palitos. Os alimentos devem ser oferecidos um de cada vez, não misturados, para que o bebê consiga distinguir os sabores e entender que cada alimento é diferente do outro, aprendendo a distinguir o que gosta ou não. Durante a refeição, o bebê pode fazer um movimento que parece estar se engasgando, mas não está. É o movimento gag. É um processo do desenvolvimento da deglutição. É importante que a partir dos 6 meses, a água que não era oferecida antes comece a ser, e pode ser aos poucos no copinho apropriado para a boca do bebê. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Hoje falaremos sobre a conservação de alimentos através do método de aplicação de calor úmido. Antes de aplicar qualquer tratamento térmico no alimento, é bom lembrar que é muito importante observar a carga microbiana inicial daquele alimento. Se ele é de boa qualidade, boa procedência, pois o calor não mata todos os tipos de micro-organismos. Agora citaremos alguns processos térmicos que conservam o alimento através do calor úmido. Pasteurização. O alimento é aquecido em uma temperatura inferior a 100 graus. Esse processo elimina a maioria dos micro-organismos existentes no alimento.
Esterilização. O alimento é aquecido geralmente a 120 graus por 15 minutos. Ocorre a destruição completa do micro-organismo. Geralmente é um processo combinado com uma embalagem apropriada para o tipo de alimento permanecer sem contaminação. A autoclave. É um equipamento que aquece o alimento acondicionado na embalagem até altas temperaturas. Após a autoclave, é fechado. Existem vários tipos de autoclave, inclusive um tipo mistura ar e vapor e outro ar e água, para manter o alimento livre de micro-organismos. Branqueamento. É o pré-tratamento que podemos realizar nos alimentos, aquecendo-os a temperatura de 70 a 90 graus e depois colocando-os na água com gelo. Esse processo causa a inativação das enzimas, auxiliando na redução de micro-organismos, no amolecimento dos tecidos dos vegetais e preservando as cores. Tindalização. Varia de 3 a 12 procedimentos, aquecendo o alimento por 1 hora na temperatura entre 60 e 90 graus. É um processo demorado e custoso, mas garante a eficácia, pois mantém os nutrientes e as qualidades sensoriais do alimento. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo falaremos sobre alguns dos métodos de conservação dos alimentos através do calor seco. Secagem natural. É um dos processos mais antigos, a secagem ao sol. Ocorre a eliminação da umidade, retirando a água desse alimento. A permanência da umidade varia entre 10 a 25%. Pode ser aplicado em frutas, carnes, feijão, café, chá, cacau e nozes. Mas esse processo possui alguns problemas, pois não podemos controlar o clima para torná-lo favorável para a secagem. Não podemos controlar o ambiente contra pragas e poeira, e é uma operação lenta, demora muitos dias. Desidratação. É um processo de eliminação quase completa da umidade do alimento, geralmente sobrando de 3 a 5% da umidade desse alimento, podendo ser aplicado em leite em pó, sopas desidratadas e café solúvel. É mais eficiente, pois conseguimos controlar a temperatura, a umidade, o tempo e é um processo mais rápido, que envolve maquinários. Alguns exemplos de desidratação são: corrente paralela. O produto é levado por uma esteira e o calor vai seguindo. Contracorrente. O alimento vai em uma direção e o calor vem da outra. Corrente conjugada. O calor vem das duas direções. Sistema de leito fluidizado. O calor vem de baixo. Atomizadores spray dryer. A desidratação ocorre rapidamente, pois o equipamento vai girando, caindo as gotas que vão se transformando em pó, através do calor concentrado ali dentro. Um exemplo é o que acontece com o leite em pó. Tambor ou rolo de convecção de estufas com circulação forçada de ar. O alimento entra em contato com o tubo quente, fica grudado e tem como um raspador, que o faz cair em forma de pó. Liofilização ou desidratação a frio. O alimento é congelado e o calor vem depois, secando, chegando ao pó ou à desidratação. Concentração. É o processo que elimina parte da umidade. Geralmente permanece de 30% a 60% da umidade do alimento, pois retira a água e concentra o soluto. É aplicado geralmente em sucos concentrados, extratos de tomate, leite condensados, geleias e doces em massa. Alguns exemplos são: a evaporação por vapor, que fornece calor ao alimento, elimina o vapor do produto concentrado e condensa. Evaporação simples.
o vapor é liberado, condensado e eliminado. Evaporador de múltiplo efeito. Possui vários evaporadores que passam calor de um para o outro. Dessa forma, reutiliza o calor. Condensação por membrana. Utiliza-se membranas semipermeáveis para concentrar líquidos, ou seja, o líquido passa pela membrana e o produto concentrado fica retido na membrana. Ultrafiltração. Permite a separação de água, sais e açúcares de baixo peso molecular, permanecendo macromoléculas como a proteína e o carboidrato. Podemos aplicar na concentração do leite para fabricar o queijo, por exemplo. Concentração por congelamento. Ocorre o congelamento do conteúdo aquoso, concentrando o extrato seco. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo falaremos sobre introdução alimentar. Esse é um período em que todos os bebês irão passar. O bebê está acostumado apenas com o leite materno. Então, a introdução alimentar será o primeiro contato dos bebês com os alimentos. Mas, por qual alimento podemos começar? Um alimento ideal são as frutas, pois são alimentos muito nutritivos, variados e fáceis de manusear, podendo ser amassadas ou raspadas. É interessante ser oferecido uma fruta diferente a cada dia, para observar a aceitação do bebê, quais frutas ele gostou ou não. Depois de aproximadamente um mês, pode ser adicionado o almoço, em forma de papa ou purê salgado. Depois de outros dias, outra fruta no turno da tarde e, posteriormente, o jantar, também em forma de papa ou purê salgado. Dessa forma, o bebê já formará sua própria rotina alimentar junto com a rotina da família. Mas lembre-se, enquanto os alimentos são oferecidos aos poucos, o leite materno continua sendo em livre demanda, porque esses alimentos são complementares. A principal fonte alimentar do bebê continua sendo o leite materno. Mas com o passar do tempo, o leite se tornará o complemento da alimentação. Cada vez será mais alimentos e menos leite, pois o bebê aos poucos se acostumará à sua nova rotina alimentar. É interessante oferecer à criança texturas diferentes, para que ela possa desenvolver tanto a musculatura quanto a coordenação. Uma dica de ouro é observar a saciedade do bebê. Estar atento aos seus sinais de fome e saciedade. Uma técnica muito boa é deixar um pouco de comida para observar se ele deseja comer mais ou já está saciado. Não forçar o bebê a comer mais. Ele já se mostrou saciado. A introdução alimentar do bebê, feita da melhor forma e no tempo certo, pode preveni-lo de diversas patologias futuras. Por isso, invista na introdução alimentar do seu bebê. Busque a ajuda de profissionais habilitados para te auxiliar, como nutricionista. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo falaremos sobre os tipos de embalagens para os alimentos. Todas as embalagens que entram em contato com os alimentos ou bebidas sejam nacionais ou internacionais, são regulamentadas pela Anvisa antes de serem comercializadas no Brasil, pois os materiais das embalagens podem liberar alguma substância para os alimentos. Por isso, é feito esse processo para tudo se manter seguro. Agora citaremos alguns materiais de embalagens mais conhecidas. Vidro. O vidro é um dos materiais mais antigos utilizados para embalar os alimentos. Ele é útil no envase de inúmeros tipos de alimentos e bebidas.
que vão desde a água até outros bastante ácidos, como molhos de tomate e conservas em geral, como as de frutas. Se bem vedado, o vidro garante a proteção do produto por longos períodos de tempo. Pode-se destacar os vidros escuros para armazenagem de líquidos sensíveis à luz, como os azeites, as cervejas e os vinhos, e os transparentes, que têm um apelo mais visual, por permitir ao cliente visualizar o produto antes da compra. O aço. O aço é recomendado para aqueles produtos que necessitam de armazenamento por longos períodos, como vegetais em conservação. Por ser um material impermeável, promove barreira à luz e ao oxigênio, controlando assim a ação de micro-organismos. Plástico. O plástico é próprio para embalar qualquer material. Devido à sua leveza e versatilidade, o que é necessário, neste caso, é identificar o tipo de plástico adequado àquele alimento específico, para que sejam garantidas as suas características originais do alimento até a chegada ao consumidor. Alumínio. O alumínio oferece uma proteção a alimentos não tão sensíveis, o que o torna eficaz para a embalagem de conservas em geral e de bebidas carbonatadas, como refrigerantes e cervejas. Isopor. O isopor é pouco comum nas prateleiras dos supermercados. Entretanto, é amplamente utilizado na indústria, sobretudo para armazenar e transportar alimentos frescos como o pescado, devido à sua capacidade de isolamento térmico. Cabe ressaltar que esse tipo de embalagem é completamente impermeável e resistente à ação de bactérias e micro-organismos. Papelão. As embalagens de papelão são simples e baratas de produzir. São recomendadas para alimentos secos, como ovos, biscoitos, farinhas e macarrão, ou mesmo os grãos crus, que não demandam de um esforço grande de preservação. No entanto, esse material deve ser mantido longe de umidade, que pode trazer mofo e destruir facilmente a integridade estrutural da embalagem. Tetra Pak. A embalagem Tetra Pak trata-se de uma composição com várias camadas intercaladas de papelão, alumínio e plástico, o que garante resistência, durabilidade e proteção contra impurezas externas. São as embalagens dos leites longa-vida, por exemplo, recomendadas também para molhos de tomate, purês ou conservas. Um dos aspectos negativos do uso desse tipo de embalagem é que, por ser composta de várias camadas de diferentes materiais, não se pode reciclá-la. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Hoje falaremos sobre o jejum intermitente. Você conhece? O jejum intermitente é uma das estratégias que podem ser utilizadas dentro da nutrição. A sua finalidade é a perda de peso e também de líquidos, a famosa retenção hídrica. Então, no jejum intermitente, o indivíduo se submete a privações alimentares por um tempo determinado. Temos alguns tipos de jejum. Jejum de 16 horas. É o jejum feito entre 12 horas a 16 horas, contando com o horário do sono, e comendo nas outras horas restantes do dia. Por exemplo, 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação. Jejum de 24 horas. É feito um dia inteiro de jejum, mas deve ser alternado, dia de jejum e dia de alimentação. Jejum de 36 horas. Será um dia inteiro e a metade do outro dia sem comer. Essa técnica já é mais avançada.
e deve ser feita apenas por pessoas já acostumadas e sob prescrição médica. Jejum alternado. Você comerá normalmente, mas alguns dias serão alternados. Por exemplo, hoje é a alimentação normal, amanhã você reduzirá a quantidade de calorias para 25% referente à quantidade dos dias normais. Um exemplo mais específico. Hoje, a sua alimentação é com 2.000 quilocalorias, amanhã com 500 quilocalorias, depois com 2.000 quilocalorias novamente e assim sucessivamente. Os alimentos que não quebram o jejum são água, chá e café sem açúcar. Benefícios do jejum intermitente. O jejum auxilia no controle da ansiedade, na diminuição da resistência à insulina, na saúde do coração e no controle dos perfis lipídicos, além de alterar a regulação da fome. Malefícios do jejum intermitente. Para a construção de músculos, ele não é eficiente. De acordo com um estudo realizado em 2021, o jejum aumenta células inflamatórias, atrofia células caliciformes no intestino, células que são responsáveis em produzir um muco no revestimento do intestino e pode causar danos e morte nos neurônios cerebrais. Além disso, com a prática regular do jejum, pode ocorrer desequilíbrios hormonais, principalmente na tireoide. Outro aspecto importantíssimo é perceber que o jejum é uma estratégia muito restritiva. Existem outras que podem auxiliar no emagrecimento, mas um dos pontos negativos do jejum, que deve ser levado em consideração, é que o indivíduo passa longos períodos sem comer, e quando vai comer, pode comer exageradamente, sem controle, principalmente alimentos calóricos, pois o corpo pede por estar em tanto tempo de privação. Sendo assim, pode ser um gatilho para o desenvolvimento da compulsão alimentar. Por isso, entre em contato com o nutricionista e converse com ele sobre a estratégia do jejum intermitente e outras estratégias e descubra qual é a melhor para você. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo aprenderemos como utilizar uma das tabelas de composição de alimentos mais conhecidas, a TACO. A sua versão mais atualizada está na 4ª edição. Encontramos facilmente na internet, no site do Conselho Federal de Nutricionistas. Então, para poder ensinar, usarei como exemplo uma refeição. Nesse caso, o de jejum da Mariana. No seu de jejum, ela consome um pão francês que possui aproximadamente 50 gramas, 2 fatias de queijo mussarela, ofertando 30 gramas, 35 gramas de leite desnatado em pó com 150 ml de café e uma fatia de 200 gramas de melão. Para começarmos, procuraremos na tabela alimento por alimento e faremos uma rápida regra de 3, adaptando os valores da tabela, que sempre são relativos a 100 gramas dos alimentos, aos valores consumidos por Mariana. Em 50 gramas de pão francês consumidos por Mariana, encontramos de carboidratos, 100 gramas de pão tem 58,6 gramas de carboidratos. Já em 50 gramas de pão, terá 29,3 gramas de carboidratos. De proteínas, 100 gramas de pão tem 8 gramas de proteínas. Em 50 gramas, teremos 4 gramas de proteínas. Já os lipídios, encontrados em 100 gramas de pão, são 3,1 gramas. Já em 50 gramas, serão 1,55 gramas de lipídios. E de calorias totais, em 100 gramas de pão francês,
temos 300 quilocalorias. Já em 50 gramas de pão, teremos 150 quilocalorias. Em 30 gramas de queijo mussarela, encontraremos, em 100 gramas de queijo, 3 gramas de carboidratos. Em 30 gramas de queijo, 0,9 gramas de carboidratos. Em 100 gramas de queijo, 22,6 gramas de proteínas. Em 30 gramas de queijo, 6,78 gramas de proteínas. Em 100 gramas de queijo, encontraremos 25,2 gramas de lipídios. Em 30 gramas, terá 7,56 gramas de lipídios. Já em relação às calorias totais, em 100 gramas do queijo mussarela, encontraremos 330 quilocalorias. E em 30 gramas, encontraremos 99 quilocalorias. Em relação aos outros alimentos do de jejum da Mariana, o cálculo será feito da mesma forma e os resultados ficarão. Em 35 gramas de leite desnatado em pó, encontramos 18,55 gramas de carboidratos, 12,15 gramas de proteínas e 0,32 gramas de lipídios e 126,7 quilocalorias totais. O café não possui calorias. Em 200 gramas de melão, encontraremos 15 gramas de carboidratos, 1,4 gramas de proteínas e de lipídios não apresenta valores. Já de calorias totais, oferece 58 quilocalorias. Então, no total, somando o valor que cada alimento oferece de cada macronutriente, o de jejum da Mariana oferecerá 29,3 gramas do carboidrato do pão, mais 0,9 gramas do carboidrato do queijo, mais 18,55 gramas do leite, mais 15 gramas do melão. Terá 63,75 gramas de carboidratos, 4 gramas de proteínas do pão, mais 6,78 gramas do queijo, mais 12,15 gramas do leite, mais 1,4 gramas do melão, terá 24,33 gramas de proteínas, 1,55 gramas de lipídios do pão, mais 7,56 gramas do queijo, mais 0,32 do leite, e o melão não possui lipídio. Então, terá 9,43 gramas de lipídios. E em relação às calorias, 150 calorias do pão francês, mais 99 quilocalorias do queijo mussarela, mais 126,7 quilocalorias do leite em pó e 58 quilocalorias do melão. Então, o de jejum da Mariana oferecerá 433,7 quilocalorias. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Neste vídeo falaremos sobre os métodos de conservação de alimentos utilizando o frio. A conservação a frio consiste na modificação da temperatura do alimento, especificamente na inativação da água, diminuindo a ação microbiana e reações enzimáticas. Esse tipo de conservação é mais eficiente quanto mais baixa for a temperatura e quanto mais rápido o alimento for resfriado. Isso ocorre de dentro para fora, como na formação de um cubo de gelo. Benefícios da conservação a frio: retarda as reações químicas deteriorantes, retarda reações enzimáticas em frutas e vegetais, por exemplo, retarda o crescimento ou inibe a atividade dos micro-organismos e aumenta a vida de prateleira dos alimentos. O frio é a ausência de calor, ou seja, rouba o calor do alimento e esfria. Então, a aplicação do frio se chama friorificação e ela é dividida em refrigeração e congelamento. A refrigeração é o processo de resfriar, ou seja, remoção do calor. Geralmente a temperatura é reduzida entre -1 grau e 8 graus.
Geralmente a refrigeração é utilizada em combinação com outros métodos de conservação, como a pasteurização e a fermentação. Já no congelamento, a água sofre mudança de estado, imobilizando a água livre, formando gelo, geralmente entre menos 10 graus a menos 20 graus. Proporciona uma baixa atividade de água e uma baixa temperatura. Por isso, a conservação do alimento ocorre. Transmissão de calor. Durante os métodos de conservação a frio, o alimento perde calor e diminui a temperatura. Isso pode ocorrer de algumas formas, como a condução. O alimento está em contato com uma superfície fria, que acaba esfriando o alimento. Um exemplo são as mesas refrigeradas para saladas. Convecção. O ar frio circulante dentro de um equipamento que retira o calor do alimento e esfria, por exemplo, a geladeira. Uma observação muito importante é que é mito que é proibido colocar alimentos quentes na geladeira, pois é mais propícia à contaminação dos alimentos em temperatura ambiente. É mais interessante armazenar os alimentos em quantidades menores para que o alimento seja resfriado como um todo. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo falaremos sobre o ganho de peso na gestação. Geralmente essa situação é algo temido pela maioria das mulheres, o quanto ganharão de peso em suas gestações. Mas você sabia que existe uma quantidade de peso ideal para cada mulher ganhar? Pois é, vamos ver! Durante uma gestação, é muito importante lembrar o peso pré-gestacional, ou seja, o peso que a mulher tinha antes da gestação. A partir desse peso, realizaremos o cálculo do IMC e existe uma classificação. Se a mulher estava em estado de magreza, ela pode ganhar de 12,5 kg a 18 kg. Se de acordo com o IMC, ela estava em estado eutrófico, ou seja, normal, ela poderá ganhar de 11,5 kg a 16 kg. Se ela se encontrava em sobrepeso, ela poderá ganhar de 7 kg a 11,5 kg. E em estado de obesidade, poderá ganhar até 6 kg. O peso que a mulher ganha não é totalmente de gordura, e sim de componentes maternos e componentes fetais. Os componentes maternos são depósito de gordura, que serão aproximadamente 3 kg de gordura, pois ela é necessária para ser utilizada como substrato para a produção do leite materno e auxilia no momento do parto. O líquido intersticial, que é aproximadamente 1,5 kg, 1,2 kg do sangue, pois ele se torna mais fluido para suprir a necessidade, 970 gramas do útero, que se dilata, e 405 gramas das glândulas mamárias. Já os componentes fetais são o próprio feto, que no fim da gestação poderá estar pesando aproximadamente 3,5 kg, 800 gramas do líquido amniótico e 650 gramas da placenta. Todo o peso desses componentes resultará no ganho da gestante. Por isso, a alimentação é algo importantíssimo durante o período da gestação, pois é necessário para o crescimento e desenvolvimento do bebê dentro do útero e para o controle de um bom ganho de peso da gestante. Por isso, o acompanhamento com um nutricionista é tão importante, pois ele te instruirá uma alimentação saudável que não colocará em risco o desenvolvimento do bebê nem o da gestante. Se você gostou do vídeo, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo falaremos sobre os métodos para conservar os alimentos utilizando o açúcar.
Esse método utiliza o princípio da desidratação, ou seja, a água não permanece disponível no alimento para o ataque de micro-organismos. Pelo princípio da osmose, a água migra do meio menos concentrado para o mais concentrado. Deste modo, o açúcar captura a água livre do alimento. Esse método é feito a partir da imersão dos alimentos em uma solução supersaturada de açúcar. O uso da solução com açúcar é utilizado mais em conservas de frutas, como frutas cristalizadas. Para prepará-las, é utilizado um xarope feito com cerca de 70% de açúcar e 30% de água. Frutas glaciadas. Passam pelo mesmo processo das frutas cristalizadas. Apenas a concentração do xarope utilizado que é mais saturada de açúcar, o que acaba formando uma camada de cristais de açúcar sobre as frutas, que geralmente são frescas. Frutas em calda. As frutas são cozidas em calda de açúcar. Durante o cozimento, a fruta absorve o açúcar e a calda o sabor da fruta. Geleia de fruta. O preparo ocorre a partir da fruta madura mais o açúcar, na proporção de 50% para 50%, e é levado ao cozimento. Doce em massa ou em pasta. O preparo é similar ao da geleia. A diferença é que a água é totalmente reduzida, podendo apresentar pedaços da fruta. O sabor da fruta e do açúcar é bastante concentrado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este. Olá! Neste vídeo falaremos sobre aleitamento materno, exclusivamente sobre os diferentes tipos de leite materno que existem. A amamentação constitui a forma mais adequada de alimentação para os bebês. O indicado é que ela seja exclusiva até os 6 meses de vida, tempo suficiente para o trato gastrointestinal do bebê se desenvolver para receber os alimentos, e também para que ele possa desenvolver coordenações motoras para se sentar, receber bem os alimentos e engolir. O leite materno possui mais de 200 elementos já identificados, específicos para as necessidades do bebê. Uma observação muito importante é que não existe nenhum alimento industrializado que seja capaz de oferecer ao bebê todos os nutrientes que o leite materno oferece. Estágios da lactação. Colostro. O colostro é o leite produzido logo após o nascimento do bebê, até 7 dias. Ele é mais aquoso, pois tem menos lipídios, mas possui 10 vezes mais vitamina A, pois ela auxilia no crescimento dos tecidos, e essa é a necessidade do bebê no momento. Ele também é rico em imunoglobulinas, pois o sistema imune do bebê é imaturo, precisa ser construído, e as primeiras células de defesa vêm da mãe, por meio do leite materno. O colostro também é rico em proteínas e minerais, que auxiliarão no desenvolvimento e crescimento do bebê. Leite de transição, de 7 a 21 dias. Como o nome já diz, é a transição do colostro para o maduro. Nesse estágio, o leite possui mais lipídio e lactose. Leite maduro, a partir de 21 dias. Nesse estágio, o leite possui todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento cognitivo e físico do bebê. Uma curiosidade é que a composição do leite humano pode ser mudada a cada mamada. Às vezes é mais fino e aquoso, possuindo maior composição de carboidratos necessários, vitaminas, minerais e proteínas. Em outras ocasiões, mais grosso e cremoso, apresentando mais gorduras. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sino para postarmos mais vídeos como este.
Racine Neto. É sem muita enrolação aqui. Hoje iremos falar dos hormônios dos anos 80. Grande época no fisiculturismo, hein, galera? Que a simetria e a estética eram muito mais valorizada. É uma época de ouro pro fisiculturismo e marca a essência do bodybuilder. Foi nessa década que a tão famosa trembolona, goldenona, o GH entraram no mercado e foram difundidas rapidamente entre a elite do esporte. Os fisiculturistas daquela época pareciam se preocupar em seguir o padrão imposto por Frank Zane, esse aí que está aparecendo na foto para vocês, no qual a qualidade e a estética dominava, pelo que vocês estão vendo aí, né? Bons fisiculturistas como Chris Dickinson, Bob Paris, Samir Bannow, entre outros, compuseram esta década. Então vamos falar aqui dos principais hormônios usados entre os fisiculturistas e um pouco da história que rolava entre a elite. O principal responsável pela evolução dos bodybuilders foi o GH, como nós já sabemos, que revolucionou o esporte juntamente com a insulina e os diuréticos. Só que nessa época o pessoal não abusava. Era um uso um pouco mais controlado, pois estavam chegando agora no mercado. E a nossa tão querida testosterona passou a ser a base do ciclo. Finalmente, né? Como vocês já sabem, no último vídeo, os bodybuilders da década de 70 não usavam testosterona como base e quase que não usava testosterona nos ciclos. E a testosterona passou a ser usada graças ao uso de tamoxifeno, difundido por Durkheim, que lançou o primeiro livro que relatava o uso de esteroides, como eu disse no último vídeo também. E acabou introduzindo também o clenbuterol no fisiculturismo, o tão querido clenbuterol, que hoje em dia é tão aceito aí no nosso meio. Por volta de 1988 começou a ser usado. Pouco se falava sobre o TPC. Os relatos que nós temos é o uso de HCG em algumas semanas após os ciclos. A única TPC que o pessoal fazia. Por incrível que pareça, em 1980 qualquer esteroide podia ser comprado por preço ridiculamente baixo. Época de ouro que a gente comprava 100 tabletes de Dianabol por R$8 na farmácia, 2 ml de Deca por R$7. Arthur Jones, criador do método HIIT, afirmou que nessa época os atletas tomavam doses tão altas quanto nos dias de hoje. Olha aí, ao contrário do que muitos atletas falavam, né? O esporte só prosperava e os atletas continuaram evoluindo seus físicos. Lee Haney começou a dominar os palcos do Olímpia a partir de 1985. Ele começou a dominar a porra toda. Até a década de 90, as primeiras versões de GH começaram a ser usadas extraídas de cérebro de cadáver. Isso mesmo, esse material era perigoso e muitos ficaram com a famosa doença Creutzfeldt-Jakob, ou doença da vaca louca, na França e nos Estados Unidos. Só que em 1985, o GH ganhou aprovação para uso em humanos. Começou a ser sintetizado pelos laboratórios de maneira mais segura. Só que no início era usado com muita cautela, devido à saga de pessoas com a tal doença. Ou seja, o pessoal dessa época estava com medo de pegar a doença da vaca louca. Os esteroides evoluíram juntamente com os corpos dos atletas e atores de Hollywood, e todos estavam confusos, já que músculos vendiam igual sexo. E um aumento brutal na força e agilidade de atletas, até mesmo de outros esportes, começaram a surgir. Então deixava todo mundo muito confuso no que fazer. Ou seja, bugava a mente de geral. As paradinhas estavam bugando a mente de todo mundo. Nessa época, galera, as informações sobre esteroides eram muito difíceis, né? Até o finalzinho ali da década de 90, tinha muito pouco relato sobre esteroides. O pessoal guardava muito as informações para si próprio, né? Ou ficava ali escondido entre a elite do bodybuilding. Só o pessoal que já era grande, que já estava acostumado com a pedreira, que sabia realmente o que estava fazendo, né? Então, poucas informações tinham disponíveis sobre esteroides. Mas a gente ainda tem alguns relatos de livros de mão e, claro, né, o famoso Underground Steroid Handbook, que eu falei no último vídeo de Dan Durkheim. Havia também livros de Dr. Mário de Pasquale, Bill Phillips e vários outros. Até nesses livros a gente já encontrava ciclos de amostras sugeridos pelos autores. Então agora vamos para a parte que vocês mais gostam, né? De exemplo de ciclo dessa época. Vou falar um ciclo aqui que é bem realista. Segundo Dudu Halush, um ciclo book mais realista nos anos 80 seria mais ou menos assim: 700 a 1 grama de trembolona por semana. É isso mesmo. Testocipionato ou enantato, 1,5 grama a 2,5 gramas por semana. Galera, é bom salientar que eu tô falando da elite do fisiculturismo, hein? Não vai inventar de mandar 1 grama de testo aí pra dentro de vez, que você vai se fuder legal. Também tinha Dianabol, 100 a 120 miligramas por dia. Anavar, pra quem não sabe, a oxandrolona, 50 a 70 miligramas por dia. Deca, 1 grama
por semana, ou Equipoise, a nossa famosa Boldenona, 1.200 mg por semana, ou Oximetolona, que é o famoso Hemogenin, 150 a 200 mg por semana. Isso é um ciclo de Duck muito comum naquela época entre a elite, hein, galera? Não vai inventar de repetir isso em casa. Só salientando que esses vídeos são informativos, galera. Pra quem curte a história do fisiculturismo, pra quem curte saber um pouco do que acontecia entre a elite, galera. Beleza? Eu tô falando um pouco só a nível de conhecimento, galera. E não pra vocês saírem se matando, hein? Cuidado. Agora eu vou falar de um ciclo muito realista de pré-contas. Segundo Dudu Halush, hein, galera? Essas informações eu tô trazendo aqui do blog de Dudu Halush. Se você não conhece, coloca aí Dudu Halush, que vai aparecer o blog dele, que é muito interessante para quem quer saber um pouco de hormônios, de treino, de dieta e muito mais. O ciclo de pré-conteste, vamos lá. Stanozolol, 700 mg por semana. Alotestin, 50 mg por dia. Primobolan, 700 mg por semana. Propionato de testosterona, 1,2 g a 1,4 g por semana. Suspensão. Na última semana, antes de uma competição, era cerca de 1.200 a 1.400 gramas de testosterona e 1.000 a 700 miligramas de primobolan, ou foi usado como uma ponte. Também a gente encontra aqui um relato do uso da insulina. O uso da insulina, galera, marca a divisão entre os shakes clássicos, que eu falei no último vídeo, e entre os freaks. Ou seja, quando juntou o GH e a insulina, principalmente a insulina, começou a era freak, lá com o finalzinho da década de 80. A era de ouro do bodybuilding, os shakes estéticos e clássicos, ficaram entre a década de 70 e a década de 70. Os anos 80 já começaram os shakes criados em altas dosagens de esteroide e GH, só que sem abuso desse último, por causa da doença da vaca louca que o pessoal estava com medo de obter. Já a insulina quebrou as barreiras que os esteroides e o GH não podiam ultrapassar, e a sinergia entre essas drogas gerou um novo limite alcançado. Levaram um bodybuilding moderno à era freak. Algumas pessoas não gostam, outras pessoas amam, outras pessoas sonham em ter um shake freak. Eu particularmente gosto muito, que a minha era de ouro do bodybuilding fica na década de 90, galera. A era do abuso, isso mesmo. A década de 90 e a década de 80 é conhecido como a era do abuso da testosterona, do GH, da insulina, abuso de diurético, abuso de comida suja, abuso de céus. Para quem não sabe o que é céu, eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, porque eu acho muito pouco material no YouTube. Abuso de peptídeos, abuso de narcótico também é muito complicado. A insulina tomou tudo isso possível. A insulina rompeu os limites entre o bodybuilder. Você não fique pensando que a insulina é a fórmula mágica para o sucesso, hein? Eu tô falando de um contexto entre os bodybuilders e um contexto entre todas aquelas drogas que eu citei antes, hein? Testosterona, boldenona, dianabol, oxandrolona, GH, diurético, era muita coisa, galera. Eu vim aqui apenas para mostrar um pouco dos hormônios que os bodybuilders tomavam, um pouco da história do fisiculturismo em si, sem tabus e sem balela, beleza, galera? Não incentivo o uso, só estou fazendo esse vídeo para informação, para quem curte história do bodybuilding, beleza? Quem gostou, dá um curtir, compartilha, galera, que é muito importante, compartilhamento. Se inscreve no meu canal, já vi muito mais vídeos aí para vocês. Quem tem alguma sugestão também coloca aí embaixo. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Fui! De um Citroën, nós aplica porque sabe que elas vêm. De esteroide nós tá bem, de Nord ou de Saizen. Genotrop tem Homotrop e GF tem também. Nós sempre falamos. E na época estava usando. Nelson Montana relata que ele usava 200 mg de Deca para Racine Neto. E vamos continuar a nossa série de histórias do bodybuilding. Beleza? Eu já falei aqui sobre o ciclo da galera dos anos 80. Já falei sobre o ciclo da galera dos anos 70, qual era o ciclo de Arnold e muito mais. Mas no vídeo de hoje eu vou regredir um pouco mais da história e vou falar
da galera dos anos 60, uma época dourada para o fisiculturismo. E eu inicio o vídeo com a seguinte pergunta: o que os prós usavam nos anos 60? Atenção enquanto ela tá falando e não ataque de raiva tacou na parede. Essa resposta não é tão difícil quanto a questão sobre o uso de esteroides nos anos 50, época em que atletas de ponta ainda estariam competindo natural, em campeonatos como o Mr. Universo. Mesmo assim, não é fácil dizer exatamente o que os caras estavam usando nos anos 60, e principalmente as dosagens, exceto que o Dianabol reinava nessa época. É visível também que os caras de elite já estavam longe de um corpo natural, principalmente os vencedores do Olympia, Larry Scott, 1965 a 1966, e o Freak Sérgio Oliva, Mr. Olympia em 1967, 1968 e 1969. Em 1960, a moda comum durante esse período de tempo foi incrivelmente simplista e extremamente conservadora. Caras como Larry Scott estariam usando Dianabol. Foi apenas na última parte dos anos 60 que Deca foi adicionada ao Dianabol. Durante esta época, os bodybuilders ficavam talvez 4 meses do ano on drugs e ficariam os restantes 8 meses fora, off drugs, ou seja, era apenas 4 meses utilizando as paradinhas. Depois eles ficavam o restante do ano sem usar nada. Isso era a realidade da década de 60, galera. Não confundam, hein? A época onde as coisas ainda estavam sendo aprimoradas. A época que alguns esteroides nem existiam ainda. Continuando, a DECA foi desenvolvida como uma alternativa ao Dianabol, já que muitos atletas haviam relatado problemas com sua hepatotoxicidade, usando altas dosagens. Por isso, é improvável o relato do escritor Nelson Montana, de que Larry Scott usava apenas 10 mg de Dianabol por dia. Muito mais provável 10 comprimidos por dia. Sérgio Oliva confirmou ter usado Dianabol e DECA, sem mencionar as dosagens. Claro, né? Boa parte dos fisiculturistas esconde o jogo ou mente para menos. Quem conhece sabe. Não vamos julgar aqui. Sérgio Oliva confirmou que todos na época estavam usando. Nelson Montana relata que ele usava 200 mg de DECA por semana e 25 mg de estanozolol por dia. Parece piada, né? O que parece ser uma dosagem absurdamente baixa para um cara daquele tamanho. Vamos admitir. No último vídeo a galera ficou dizendo: ah, cara, mas é treino e genética. Beleza. Sérgio Oliva tinha uma genética privilegiada comparada com os atletas do seu tempo, e mesmo com os atuais, que usavam dosagens muito maiores do que essa. Dave Draper, ator em Mr. Universe e SBB em 1966, relatou como era um ciclo razoável entre 1965 e 1970, e que parece ser mais realista, exceto pelas doses abaixo. Entre 1965 e 1970, um esboço razoável consistia de um ciclo de 12 semanas de Durabolin injetável, 1 ml por semana, além de um Istrol, que é o famoso estanozolol, a Anavar, que é a famosa oxandrolona, ou Dianabol em forma de pílula, 4 a 6 tablets por dia. Níveis seriam maior ou menor de acordo com os resultados e necessidade, ou ignorância do patife. A ousadia, o desespero, a disponibilidade dos ingredientes e assim por diante. A cada 6 semanas durante a fase de não competição, um ciclo curto e leve poderia ser feito para sustentar os ganhos musculares e a força. Ou seja, a galera usava, parava, aí os ganhos diminuíam, a força caía, a galera ia, usava de novo, parava. Era mais ou menos assim que os atletas naquela época faziam. Como podem ver, testosterona provavelmente era muito pouco usada. Nenhum desses atletas fez menção de uso de testosterona, possivelmente também porque não tivesse tanta disponibilidade, ou talvez o receio pelos efeitos colaterais fossem muito grande. DECA e Dianabol foram os principais responsáveis na construção dos grandes atletas daquela época. O relato de doses baixas entre fisiculturistas é muito comum, mesmo nos dias de hoje, provavelmente pelo medo de tirar o mérito de suas conquistas. Emanuel Martires, grande coach e atleta brasileiro amador, fala assim, que não importa se você usa 1 grama ou 1 ml,
O que importa no palco é o resultado. Ninguém vai perguntar o quanto você está usando. Porém, na cabeça dos atletas, muitos gostam de omitir porque pensam assim: se eles souberem que eu estou usando, um exemplo, né? Tô dando um exemplo, sei lá, 2 gramas de testosterona por semana, vão dizer assim: porra, esse cara só tem esse shake por causa da testosterona, ou por causa do GH, 20 UI por dia. Mas não é bem assim, né, galera? A gente sabe que os hormônios não são esse milagre todo, né? Se você não consegue crescer com deck de anabol, você não conseguirá crescer com qualquer outra coisa. Isso era uma frase do Dandy Shine. Então, eu fico por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido. Comentem aí, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Coloquem sugestão para o próximo vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Estamos nos 70. Então eu vou relatar um pouco do ciclo de Arnold Schwarzenegger. Mas antes disso, temos algumas curiosidades que eu irei falar. E já vou logo dizendo, galera, que naquela época era muito popular o ciclo sem testosterona, sem antiestrogênio e sem os famosos cernes. E mesmo assim os bodybuilders desenvolveram os considerados shakes clássicos, os considerados shakes old school, que vocês tanto gostam, né? Muitas pessoas gostam muito daqueles shakes old school. E normalmente durante essa época do fisiculturismo, os bodybuilders ficavam talvez 6 meses on drogas. Isso mesmo, 6 meses on. E pelo menos 6 meses limpo. Ou seja, eles não costumavam ficar o tempo todo ciclando. O famoso Blasting Cruise. Eles não faziam isso. Era mais um estilingue. Eles começavam com doses normais, iam subindo, depois iam descendo as doses até chegar no nível baixo e paravam. Simplesmente eles paravam e ficavam meses off. Fisiculturistas como Arnold, Columbo, Zene, Sérgio Nugret e os que falam sobre o uso costumam relatar baixas doses, possivelmente para preservar a imagem do pessoal daquela época. Só que o que a gente sabe é que não era bem por aí. Arnold relatou que gostava de usar 600 mg de primobolan semana e 50 mg de dianabol por dia. Eu acho uma dose bem baixa, hein, galera? Eu acho que Arnold, nessa hora aí, ele omitiu. E Frank combinava 100 mg de Deca e 100 mg de Primo semana e usava um pouco de hormônio da tireoide, o famoso T3. Também realmente não dá para acreditar que eles usavam tão baixas doses, hein, galera? E conseguiram alcançar um nível muito superior ao nível de muitas pessoas de hoje em dia, muitos ratos de academia que tomam até muito mais do que isso, né? A gente tem relatos aí de amigos da gente, por exemplo, que tomam doses muito maiores do que essas doses aí que Arnold e Frank Zane relatou, né? A gente escuta aí e nem por isso a gente vê pessoas com físicos de Arnold nem físico de Frank Zane. Então, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada. É isso mesmo, na década de 70 muito nego se fudeu. Porque tava começando as famosas ginecomastias. Também, né? Tanta droga que aromatiza e sem nenhum protetor, sem nenhum CERN, sem nenhum antiestrogênio. Claro que ia aromatizar e ia fazer ginecomastia, né, galera? Só pessoas abençoadas pela genética que não aromatizaram, né? Feito Arnold e outros, né? Pelo menos que a gente tem noção. Em 1981, o Mr. Olympia Franco Columbo desenvolveu uma grande ginecomastia, pouco antes de Dandy Shine anunciar uma nova droga que solucionava o problema, a nossa tão querida Novaldex, ou para alguns o famoso tamoxifeno. Foi popularizado pelo primeiro livro de Dushine, o famoso livro Underground Steroids Handbook, que muitos fisiculturistas conhecem, o pessoal aí da Maromba gosta muito desse livro, porque foi um dos primeiros livros a relatar as drogas no bodybuilding, relatar de maneira realista, né? E foi através desse livro que a gente conhece o famoso ciclo de Arnold, um ciclo que eu vou citar agora, que é o que todo mundo está esperando, né? Realmente. Então vamos lá. O ciclo consiste de primobolan, dianabol e na metade tinha uma ponte de Deca e dianabol. E ele parava com a primobolan. Então vamos lá. Da primeira à quinta semana era 600 mg de primobolan e 60 mg de dianabol. Da oitava à nona semana, 800 de primobolan e 80 de dianabol. Miligramas, tá, galera? Da décima
a 14ª semana, ele usava 1000 miligramas ou 1 grama de primobolan e 100 miligramas de dianabol por dia, hein, galera? E na 15ª até a 17ª, ele voltava para 800 de primo e 80 de dianabol. Na 18ª, ele já baixava para 660 miligramas de dianabol, até a 20ª. E na 20ª ele fazia uma ponte de deca. Ele fazia da 21ª até a 26ª 30 miligramas de deca e 200 miligramas de dianabol por dia. A gente, nos dias de hoje, acha esse ciclo sem pé, sem cabeça, né, galera? Hoje em dia os bodybuilders relatam ciclos totalmente diferentes. E se hoje em dia um pessoal fosse fazer um ciclo desse, iria se fuder bastante, né? Porque isso aromatiza pra cacete. Mas é o ciclo que foi muito popularizado pelo Arnold, né? E quem somos nós, veros mortais, para falar que isso tá errado? E no livro relatou que Arnold não tinha tempo off. E esse ciclo ele fazia sem TPC, sem antiestrogênico. Isso mesmo, parece bem realista para um cara daquele tamanho, né? Só que, galera, eu deixo uma dica para vocês: não faça isso em casa, tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Agradeço por ter assistido até aqui o vídeo, você que ficou. Se gostou, dá um curtir, se inscreve no canal que eu divulgo esse vídeo aí pra galera.